Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje venho até vocês com um coração pesado, mas esperançoso. Deus tem falado ao meu coração sobre um tempo especial que se aproxima, abril de 2025, e sinto a responsabilidade de compartilhar esta mensagem com vocês. Não é por acaso que estamos aqui hoje, reunidos sob a graça de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós. Em Amós 3:7, a Escritura nos revela uma verdade profunda. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este versículo não é apenas um conforto, mas um chamado à atenção. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre avisa seu povo antes dos momentos decisivos da história. E abril de 2025 será um desses momentos. Ao longo da história bíblica, vemos como Deus marcou tempos específicos para intervir na trajetória humana. Quando Noé construía a arca, as pessoas riam e zombavam. Quando Moisés avisou sobre as pragas do Egito, muitos duvidaram. Quando os profetas anunciaram o exílio, poucos se prepararam. E como resultado, muitos não estavam prontos quando o momento chegou. Hoje, meus amados, estamos vivendo em tempos semelhantes. Sinto no meu espírito, e creio que muitos de vocês também sentem, que algo está se movendo no reino espiritual. Não é apenas mais um ano se passando, não é apenas mais um mês no calendário. Abril de 2025 representa um portal, uma transição espiritual que Deus está preparando. Lembro-me de uma história que aconteceu em uma pequena comunidade no interior do Brasil. Um pastor idoso, com mais de 50 anos de ministério, começou a sentir em seu espírito que algo extraordinário aconteceria. Durante meses, ele orou e jejuou, buscando entendimento. Não tinha detalhes específicos, apenas uma convicção profunda. Começou a alertar sua congregação, não com medo, mas com amor e sabedoria. Muitos o ignoraram, alguns até riram, mas um pequeno grupo levou suas palavras a sério e começou a se preparar espiritualmente. Quando uma terrível enchente atingiu a região, aquela pequena igreja foi a única preparada para ajudar a comunidade. Tinham armazenado suprimentos, organizado equipes e, mais importante, fortalecido sua fé. Em meio à tragédia, tornaram-se um farol de esperança e salvação para toda a região. Não porque sabiam exatamente o que viria, mas porque ouviram o chamado para se preparar. Da mesma forma, o que estou compartilhando hoje não é para causar pânico, mas para despertar a igreja. Em Mateus 16:3, Jesus repreendeu os fariseus dizendo: Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Esta pergunta ressoa até nós hoje. Estamos tão distraídos com nossas vidas cotidianas que não conseguimos ver os sinais ao nosso redor. O mês de abril no calendário bíblico corresponde ao mês de Nisan, o primeiro mês do ano no calendário sagrado judaico. Em Êxodo 12:2, Deus disse a Moisés: Este mês será para vocês o primeiro mês do seu ano. Não foi uma sugestão ou uma preferência cultural, foi um decreto divino. Deus redefinia o tempo para seu povo, marcando um novo começo. Foi em Nisan que a Páscoa foi instituída, quando o sangue do Cordeiro nas portas protegeu o povo de Israel da morte. Foi em Nisan que o Mar Vermelho se abriu, criando um caminho onde não havia caminho. Foi em Nisan que Jesus foi crucificado e ressuscitou, estabelecendo a nova aliança. E não é coincidência que abril de 2025 também caia neste período sagrado. Quando Deus estabelece uma data, um tempo ou uma estação, Ele o faz com propósito. Em Eclesiastes 3:1, Salomão escreveu: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vivemos em tempos determinados, dentro de um calendário divino, e abril representa uma dessas horas marcadas pelo céu. Alguns de vocês podem estar se perguntando:
Mas por que abril de 2025? Não estamos colocando datas para o fim do mundo. Não, meus queridos, não estou falando sobre o fim dos tempos ou sobre a volta de Cristo, pois a própria palavra nos diz, em Mateus 24:36, que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O que estou compartilhando é um discernimento espiritual sobre um tempo de transição, um momento em que Deus está chamando seu povo a se posicionar, a se preparar, a despertar do sono espiritual antes que seja tarde demais. Abril de 2025 pode marcar o início de uma nova estação espiritual, um tempo em que portas serão abertas para alguns e fechadas para outros. Em 1 Tessalonicenses 5:4-6, Paulo escreve: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esta é uma promessa para aqueles que vigiam, que oram, que discernem os tempos. Muitos cristãos têm sentido em seu espírito que algo está mudando no panorama espiritual. Não é coincidência. É o Espírito Santo alertando seu povo, como fez tantas vezes ao longo da história. Antes do dilúvio, Deus alertou Noé. Antes da fome no Egito, Deus alertou José através de sonhos. Antes do exílio, Deus enviou profetas para advertir Israel. Antes da destruição de Jerusalém, Jesus advertiu seus discípulos. E hoje, Deus está alertando sua igreja novamente. Não com medo, mas com amor, não para paralisar, mas para mobilizar. Você já se perguntou por que se sente inquieto ultimamente? Por que seu espírito parece agitado, mesmo quando externamente tudo parece normal? Por que você tem sentido um peso, uma urgência para buscar mais de Deus? Não é coincidência, nem é apenas seu temperamento, é o Espírito Santo despertando você. Em Apocalipse 3:2-3, o Senhor diz à igreja de Sardes: Sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Este é um chamado para despertar, para fortalecer o que resta, para voltar ao primeiro amor. Abril de 2025 não deve ser temido, mas abraçado como uma oportunidade de realinhamento espiritual. No livro de Atos, capítulo 2, vemos como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Eles estavam preparados, reunidos em um só lugar, em oração e comunhão. Quando o momento chegou, estavam prontos para receber o que Deus tinha para eles. E o resultado foi poderoso. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Da mesma forma, Deus está chamando sua igreja a se preparar, a se posicionar, a estar pronta para o que Ele quer fazer a partir de abril de 2025. Não é sobre prever o futuro, mas sobre estar em sintonia com o coração de Deus. Em Hebreus 12, 26, 27, lemos: Aquele cuja voz então abalou a terra, agora, porém, fez esta promessa: Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Deus está sacudindo tudo o que pode ser sacudido, não para destruir, mas para purificar. Não para punir, mas para preparar sua igreja para o que está por vir. E nessa sacudida, tudo o que não foi construído sobre a rocha será exposto. Isso me lembra uma história que aconteceu durante um grande terremoto em um país da América Latina. 2 igrejas ficavam em lados opostos da mesma rua. Externamente pareciam semelhantes. Ambas tinham belos edifícios, grandes congregações e serviços animados. Mas quando o terremoto veio,
Uma permaneceu de pé, enquanto a outra desabou completamente. Engenheiros investigaram o ocorrido e descobriram algo revelador. A igreja que permaneceu tinha fundações muito mais profundas. Durante a construção, seu pastor insistiu em gastar mais tempo e recursos nas fundações, mesmo quando isso não era visível para ninguém. A outra igreja havia economizado nas fundações para gastar mais na aparência externa. Esta história nos ensina uma verdade espiritual profunda. O que determina se permaneceremos firmes nos tempos de abalo não é o que os outros veem, mas o que está escondido nas profundezas do nosso ser, nossa relação íntima com Deus. Abril de 2025 será como esse terremoto espiritual. Não necessariamente um evento catastrófico, mas um tempo onde o que foi construído sobre a areia começará a mostrar suas rachaduras, enquanto o que foi edificado sobre a rocha permanecerá firme. Em Mateus 7, 24 e 27, Jesus conta a parábola dos dois construtores. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta parábola não é apenas uma linda história, é um aviso direto para nós hoje. A diferença entre os dois construtores não estava em ouvir as palavras de Jesus. Ambos as ouviram. A diferença estava em praticá-las. E abril de 2025 será um tempo onde essa diferença se tornará evidente. Muitos cristãos hoje têm construído suas vidas espirituais sobre areia, emoções passageiras, experiências superficiais, encontros momentâneos com Deus, sem um compromisso profundo de obediência diária. Outros têm edificado sobre a rocha, comunhão íntima com Deus, estudo profundo da palavra, obediência mesmo quando custa, fidelidade mesmo quando ninguém está vendo. Em Amós 8:11, Deus adverte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Este tipo de fome espiritual ocorre quando o povo tem ignorado os avisos por muito tempo e chega a um ponto onde já não ouve. Não porque Deus tenha parado de falar, mas porque o coração se endureceu. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, estou compartilhando este aviso hoje. Abril de 2025 pode ser essa janela onde o céu ainda está aberto, mas que não permanecerá assim para sempre. É um tempo de graça, um tempo de preparação, um tempo de decidir de que lado queremos estar. Em Josué 24:15, lemos o desafio de Josué ao povo de Israel. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este mesmo desafio ecoa para nós hoje. Escolhei a quem servireis. O tempo de ficar em cima do muro, o tempo de compromisso superficial, o tempo de religiosidade sem poder está chegando ao fim. Abril de 2025 não é apenas uma data no calendário. É um chamado para a decisão, um convite para aprofundar, uma oportunidade de preparação para o que Deus está fazendo nesta geração. Como as virgens prudentes da parábola em Mateus 25, que tinham óleo suficiente em suas lâmpadas quando o noivo chegou, Deus está nos chamando para ter reservas espirituais, para manter nossas lâmpadas acesas em tempos de escuridão. A boa notícia é que ainda há tempo. Ainda podemos nos preparar, ainda podemos nos arrepender, ainda podemos realinhar nossas vidas com o propósito de Deus. Em Joel 2:12 e 13, Deus faz um convite amoroso.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Este é o coração de Deus para nós hoje. Ele não deseja o julgamento, mas a restauração. Não deseja a condenação, mas a redenção. Ele está estendendo sua mão de misericórdia antes que o tempo de juízo chegue. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, meus amados, que possamos ser como os filhos de Issacar, que segundo 1 Crônicas 12:32, eram homens que tinham entendimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Que possamos ter essa mesma sabedoria, esse mesmo discernimento, essa mesma prontidão para obedecer. Este não é um tempo para medo, mas para fé. Não é um tempo para pânico, mas para preparação. Não é um tempo para confusão, mas para clareza. Que possamos, cada um de nós, ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja nesta hora crucial da história. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando falamos sobre nos preparar para abril de 2025, não estamos falando apenas de uma data no calendário. Estamos falando sobre um estado do coração, uma condição da alma que precisa ser cultivada diante do Senhor. E hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre a necessidade de um genuíno arrependimento. Não podemos nos contentar com um cristianismo superficial. Deus está procurando homens e mulheres cujos corações estejam completamente voltados para Ele. Em Jeremias 29:13, o Senhor nos promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta promessa continua viva hoje, mas a condição permanece a mesma: buscar com todo o coração. O arrependimento genuíno não é uma emoção passageira. Não é simplesmente sentir-se triste pelo pecado por um momento e depois voltar aos mesmos hábitos. O verdadeiro arrependimento é uma mudança completa de direção. É um giro de 180 graus na vida. É abandonar o caminho do pecado e voltar-se inteiramente para Deus. Lembro-me de um homem que conheci em uma de minhas cruzadas no sul do Brasil. Era um empresário próspero, respeitado na comunidade e até mesmo frequentava a igreja ocasionalmente. Mas sua vida era construída sobre areia. Ele vivia uma vida dupla, um homem na igreja e outro completamente diferente nos negócios. Quando o confrontei com a verdade do Evangelho, suas primeiras lágrimas foram de autocompaixão. Ninguém entende a pressão que sofro, disse ele. Mas o Espírito Santo continuou trabalhando. 2 noites depois, ele voltou, desta vez com lágrimas diferentes, lágrimas de verdadeiro arrependimento. Percebi que não estou apenas pecando contra minha família ou contra meus clientes, confessou. Estou pecando contra o Deus Santo que me deu vida. Aquele homem experimentou o verdadeiro arrependimento e nos anos seguintes sua vida foi completamente transformada. Ele restituiu dinheiro que havia tomado indevidamente, reconciliou-se com aqueles a quem havia prejudicado e tornou-se um poderoso testemunho da graça transformadora de Deus. Esse é o tipo de arrependimento que Deus busca, um arrependimento que produz frutos. Em Mateus 3:8, João Batista desafiou os fariseus que vinham a ele. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele sabia que o verdadeiro arrependimento sempre se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras vazias. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, Deus está chamando sua igreja a um arrependimento profundo, não superficial. Em Joel 2:13, o Senhor nos instrui: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Rasgar as vestes era um sinal exterior de luto e arrependimento na cultura hebraica. Mas Deus estava dizendo:
Não quero apenas demonstrações exteriores. Quero seu coração quebrantado diante de mim. Hoje muitos de nós rasgamos nossas vestes, participamos de cultos, cantamos louvores, até mesmo servimos na igreja, mas nossos corações permanecem inteiros, não quebrantados, não rendidos completamente a Deus. Essa religiosidade exterior não vai nos sustentar nos dias que virão. Apocalipse 3, 15 e 16 traz um aviso solene à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estas são palavras fortes, mas são palavras de amor. O amor de um pai que não quer ver seus filhos despreparados para os tempos difíceis. A tibieza espiritual é talvez o maior perigo que enfrentamos hoje. É aquele estado em que não estamos completamente entregues ao mundo, mas também não estamos completamente entregues a Deus. Estamos confortavelmente instalados no meio termo, satisfeitos com uma experiência cristã morna que não exige muito de nós, mas também não produz poder transformador em nossas vidas ou nas vidas daqueles ao nosso redor. Neste exato momento, enquanto falo com vocês, há uma batalha espiritual acontecendo pelo seu coração. Satanás não se importa se você frequenta a igreja, desde que seu coração permaneça longe de Deus. Ele não se importa se você canta louvores, desde que seu coração não adore verdadeiramente. Ele não se importa se você lê a Bíblia, desde que a palavra não transforme sua vida. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo explica que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta cegueira espiritual não afeta apenas os que estão fora da igreja, mas pode afetar também aqueles que estão dentro dela, crentes que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem o que o Espírito está dizendo à igreja nesta hora. Um dos sinais mais alarmantes de nossa época é a incapacidade de muitos cristãos de discernir os tempos em que vivemos. Jesus repreendeu os fariseus por isso, em Lucas 12:56. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? Hoje, muitos cristãos podem analisar tendências econômicas, prever mudanças políticas e acompanhar as últimas novidades tecnológicas, mas são incapazes de perceber os movimentos espirituais que estão ocorrendo bem diante de seus olhos. Existe uma cegueira espiritual que só pode ser curada pelo toque de Deus. Em Efésios 1:17 e 18, Paulo ora pelos cristãos de Éfeso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Precisamos dessa mesma oração hoje, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos o que Deus está fazendo neste tempo, para discernirmos os sinais espirituais que muitos estão perdendo. Em 1 Crônicas 12:32, a Bíblia fala dos filhos de Issacar, homens que sabiam discernir os tempos, consciência do que Israel devia fazer. Em cada geração, Deus levanta pessoas como os filhos de Issacar, pessoas com discernimento espiritual, que compreendem os tempos e sabem como o povo de Deus deve responder. Permita-me compartilhar uma história que ilustra o poder do discernimento espiritual. Na década de 1930, um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer percebeu o perigo que o nazismo representava não apenas para seu país, mas para a própria fé cristã. Enquanto muitos líderes religiosos se comprometiam com o regime ou simplesmente permaneciam em silêncio, Bonhoeffer levantou sua voz em oposição. Ele viu o que outros não conseguiam ou não queriam ver, que o nazismo era incompatível com o Evangelho de Cristo.
Bonhoeffer pagou com sua vida por esse discernimento, mas sua coragem e clareza espiritual continuam inspirando cristãos até hoje. Ele estava atento aos sinais dos tempos e respondeu com fidelidade, mesmo quando isso custou tudo. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, precisamos desse mesmo tipo de discernimento. A capacidade de ver além da superfície, de compreender os movimentos espirituais por trás dos eventos mundiais, de ouvir a voz de Deus em meio ao clamor de tantas outras vozes. Em 1 João 4:1, somos instruídos: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este discernimento espiritual será cada vez mais crucial nos dias que virão. O engano não virá rotulado como engano, virá disfarçado de verdade, até mesmo de espiritualidade. Jesus nos advertiu em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Note que Jesus não diz que estes falsos mestres tentarão enganar os descrentes, mas os próprios eleitos, o povo de Deus. Como podemos desenvolver o discernimento necessário para estes tempos? Primeiro, através de um profundo conhecimento da palavra de Deus. Em Hebreus 5:13 e 14 lemos: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O discernimento vem através da prática, do exercício constante de nossas faculdades espirituais, da imersão diária na palavra de Deus. Não podemos esperar discernir corretamente os tempos se nosso conhecimento bíblico é superficial ou fragmentado. Segundo, o discernimento vem através da intimidade com o Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus prometeu: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é nosso guia, nosso mestre, aquele que nos revela as coisas que estão por vir. Mas essa revelação não é automática. Ela vem através de uma vida de comunhão íntima com o Espírito. Em Atos 13:2 lemos: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Note que o Espírito falou enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, em um estado de profunda comunhão e busca espiritual. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, Deus está despertando seus escolhidos, aqueles que não se contentarão com um cristianismo superficial, aqueles que anseiam por mais de sua presença, mais de sua palavra, mais de seu poder. Em todas as partes do mundo, vejo sinais deste despertar. Pessoas comuns sendo tocadas por um desejo sobrenatural de buscar a Deus como nunca antes. Uma jovem mãe no Rio de Janeiro me contou como sentiu um chamado inexplicável para levantar-se às 4 da manhã para orar, algo que nunca havia feito antes. Não consigo explicar, disse ela, mas sinto que Deus está me preparando para algo importante. Há uma urgência no meu espírito que não posso ignorar. Um empresário em São Paulo vendeu sua empresa lucrativa para dedicar-se integralmente ao ministério. Sei que parece loucura pelos padrões do mundo, explicou, mas tenho absoluta certeza de que este é o tempo. Deus está me chamando para estar totalmente disponível para o que Ele quer fazer. Um pastor em Recife reorganizou completamente sua agenda ministerial, cancelando programas que, embora bem-sucedidos, não estavam produzindo verdadeiro crescimento espiritual. Percebi que estávamos muito ocupados, mas não necessariamente produtivos no reino, confessou. Deus está nos chamando de volta ao essencial,
oração, palavra, discipulado profundo. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos sinais de que Deus está despertando seus escolhidos para este tempo específico. Mas lembre-se, os escolhidos não são uma elite espiritual predeterminada. São simplesmente aqueles que respondem ao chamado de Deus com todo o coração. Como Jesus disse em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é amplo, mas a resposta determina quem são os escolhidos. Em Romanos 8:29 e 30, Paulo explica: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Este é o plano de Deus, que sejamos conformados à imagem de Cristo. Mas essa conformação não acontece automaticamente. Exige nossa cooperação, nossa rendição diária. Em Filipenses 2:12 e 13, somos exortados: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Há uma parceria divino-humana no processo de transformação. Deus inicia e capacita, mas nós devemos responder e cooperar. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, essa parceria se torna ainda mais crucial. Deus está preparando um povo que estará pronto para o que Ele quer fazer neste tempo específico da história. Não um povo perfeito, mas um povo disponível. Não um povo sem falhas, mas um povo com corações rendidos. Não um povo sem lutas, mas um povo com espíritos determinados a seguir a Cristo, custe o que custar. Em Oséias 6:3 encontramos esta bela exortação: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Este é o tipo de busca que Deus espera de nós. Um conhecimento progressivo, contínuo, um prosseguir em conhecer que nunca se satisfaz com o nível atual de intimidade com Deus. A construção de uma vida espiritual sólida não acontece da noite para o dia. Assim como uma casa é construída tijolo por tijolo, nossa vida espiritual é edificada através de decisões diárias de obediência, de momentos consistentes de comunhão com Deus, de pequenos atos de fidelidade que, somados ao longo do tempo, produzem um caráter transformado à semelhança de Cristo. Em 1 Coríntios 3:11 e 13, Paulo usa esta mesma metáfora da construção. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Este texto nos lembra que, embora todos os verdadeiros crentes estejam edificados sobre o mesmo fundamento, Jesus Cristo, o material que escolhemos para construir nossa vida espiritual varia tremendamente. Alguns constroem com materiais preciosos e duradouros, enquanto outros constroem com materiais temporários e combustíveis. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, precisamos examinar honestamente o material com o qual estamos construindo nossas vidas espirituais. Estamos investindo em ouro, prata e pedras preciosas, valores eternos, relacionamentos que glorificam a Deus, ministério que transforma vidas? Ou estamos gastando nosso tempo, talentos e recursos em madeira, feno e palha, prazeres momentâneos, conquistas sem valor eterno, atividades que parecem espirituais, mas não produzem fruto duradouro? Em 2 Timóteo 2:20 e 21, Paulo oferece outra metáfora poderosa. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus está procurando utensílios para a honra, homens e mulheres purificados,